Bom, pessoal, para falar sobre a videoaula de jornal, então eu estou preparando esse vídeo aqui para vocês. Primeiramente, vocês abram o Microsoft Word e depois nós vamos começar a fazer o trabalho. Vocês podem fechar essa telinha da direita para que a página fique mais visível, tá? E depois nós vamos começar a trabalhar com isso. Então, feito a pesquisa, tá? Na página você começa copiando o título, no caso aqui Revolução Russa de 1917. Você copia e, usando o tradicional copiar colar, você cola ele na página, tá? Logo em seguida nós vamos fazer uma formatação. Então você seleciona o título, vamos alinhar, né? E depois formatar com tamanho 14 para que ele se destaque mais, tá? Aí nós vamos copiar o restante do texto, o corpo de texto sobre a pesquisa, tá? Vamos copiar separado para que não tenhamos dificuldade na hora da formatação. Então, seguindo o tradicional copiar colar, tá? Pode dar um clique, é isso. Estamos aí com o texto já selecionado para fazer uma formatação do texto, fazendo a formatação tradicional como eu estou acostumado, Times New Roman tamanho 12, tá? Nós vamos agora então prosseguir. Nesse caso nós vamos trazer o subtítulo, que é a Rússia czarista, copiar colar. Estamos com o subtítulo aí e vamos formatar ele também. Como o título principal ficou com tamanho 14, vou deixar o subtítulo com tamanho 12, tá? E logo em seguida nós vamos copiar o restante do texto para que fique mais fácil de destacar. Então pode copiar todo o resto do texto, incluindo aquele subtítulo junto, tá? Colando, nós fazemos a formatação de texto da mesma forma, mas podemos usar também um outro recurso, que é o recurso do pincel. Você seleciona o texto que tem a formatação que você deseja, você dá um clique no pincel e logo em seguida você pinta o texto a ser formatado de preto e ele assimila a formatação de cima. Usando o mesmo recurso, nós vamos formatar o subtítulo. E agora o restante do texto que ficou logo abaixo, tá? Muito bom. Agora nós vamos prosseguir com a criação do nosso jornal. Como é que fica aqui então? Nós precisamos agora transformar esse trecho de texto em coluna, mas primeiro vamos configurar a página, tá? Para que haja uma boa distribuição na página. Então, clique em arquivo, configurar página, as margens superior e inferior você pode deixar com 1,5, à esquerda e à direita com 2 centímetros. Depois nós vamos selecionar o texto para fazer a formatação do texto em colunas. Aí você clica em formatar colunas, escolhe o número de colunas desejado, no caso aqui vamos colocar 3. E para que haja separação entre as colunas, nós vamos clicar no campo linha entre colunas, tá? Muito bem, escolhido 3, linha entre colunas, ok. Já aparece as colunas de jornal em 3 colunas aí e com separação. Muito bom. Para início de parágrafo de jornal, podemos usar a letra capitular. Então você dá um clique no início do parágrafo, clica em formatar, capitular, escolhe capitular. Pode fazer a formatação aqui também, mas também pode usar o padrão. Como no caso, estou usando o padrão, você clica em OK, já aparece a letra capitular. Tá certo? Muito bom. Prosseguindo então, nós poderíamos fazer outras letras capitulares, mas fica fora, né? Vamos trabalhar com a formatação de colunas na segunda parte do texto. Então, nessa segunda parte, selecionamos, clicamos em formatar colunas e dessa vez eu vou usar 2 colunas. Olha, você poderia usar mais do que 2. Se você clicar nesse campo aqui onde tem um número, você pode alterar para 3, 4, 5, 6, 7, mas eu vou deixar com apenas 2, tá? Usando o separador, clico em OK, aí está. Centralizando o subtítulo, para não ficar misturado com as colunas de texto, eu ponho agora a letra capitular na segunda parte das colunas, né? Muito bom. E agora, o que é que nós precisamos fazer nesse caso aqui? Temos mais uma coisinha para ser feita, e eu acredito que é exatamente a questão do cabeçalho, né? Então nós vamos colocar um cabeçalho aqui, supondo que o nome do cabeçalho seja Jornal da Orminda. Então nós vamos colocar aqui
E depois nós vamos estar trabalhando também esse cabeçalho. Seleciona o seu cabeçalho. Você pode colocar um tamanho 10 para ficar diferente do tamanho do texto normal, do corpo do texto, para que haja separação. E para destacar um negrito também, né? E pode também centralizar esse texto para ele ficar como cabeçalho. Se você descer um pouquinho na segunda página, você vai estar percebendo que o cabeçalho aparece da mesma forma em todas as páginas, tá? Bom, agora tem um outro recurso que nós podemos fazer aqui, que é a separação do cabeçalho do resto do texto. Então você abre o cabeçalho, dá um clique, clica na linha inferior e você tem ali uma borda que vai separar o cabeçalho do restante do texto. Ainda existe um outro recurso, que é o recurso do número de página. Você clica em inserir número de página, pode escolher o fim da página ou o início da página. No caso eu prefiro o início. Você pode desmarcar o número, mostrar número na primeira página e não vai aparecer nem cabeçalho nem número. Como você está vendo, aparece só a partir do segundo. Se você deseja que ele apareça, então você clica em número de página, deixa marcado esse campo aí. Quando você clicar em OK, vai aparecer na primeira página também. Você pode usar o botão formatar para estar dando outros formatos para o número, mas eu vou deixar do jeito que está aí, porque a formatação eu gosto de fazer de uma forma pessoal. Abro o cabeçalho rodapé, clico na caixa de texto do número de página, vou diminuir o tamanho desse número para 10, para ficar do tamanho do cabeçalho, e vou aplicar negrito para ficar em destaque também. Então nós temos aí o número de página bem destacado, ok? Bom, acho que ainda está faltando mais uma coisinha, né? A figura. Aqui nós temos a figura do czar Nicolau II, que foi o último czar que governou a Rússia antes da Revolução. Então eu clico em cima da figura, salvar a imagem como. Eu vou colocar na área de trabalho, para ficar mais fácil de achar. Eu já tinha salvo, então confirmo clicando em cima para sobrescrever. Vou lá para o Word, onde eu quero colocar minha figura. Dou um clique bem no início. Eu vou colocar bem aqui onde aparece o nome do Nicolau, para que ele possa ilustrar o texto de forma adequada. Então, eu clico em inserir figura do arquivo, clico na foto do Nicolau e inserir. E percebam que a figura caiu bem no meio do texto, bem perto de onde aparece o nome do Nicolau. Bom, dá para perceber que a figura ficou desproporcional. Para resolver esse problema, eu clico na figura. Quando a ponta do botão do mouse virar duas setas, eu clico em cima e vou arrastando até o tamanho desejado, ok? Bom, perceba agora que ainda existe um espaço ali que está sobrando. Para resolver isso, eu vou fazer uma formatação da figura. Então eu clico em formatar e figura e clico em layout, né, na guia layout, e escolho a guia quadrado, deixando à esquerda também marcado, clico OK. Tá certo? Tá aí a figura, né? Bem ao lado do texto do Nicolau, e o trabalho basicamente está pronto. É mais ou menos isso. Acredito que vocês não precisam de mais nada. Se precisar de alguma coisa, me dê um toque. Estou sempre por perto para ajudar. Boa sorte.